Tampar não é o mesmo que tratar. Cobrir não é o mesmo que curar. É engraçado como a gente tem muito mais facilidade em cobrir, tampar aquilo que a gente acha feio do que expor para que aquilo seja sarado. Por exemplo, né, dando um exemplo bem prático aqui pra vocês, eu tô com um negócio aqui no olho que eu acho que chama dermatite. E tá muito feio meu olho. E eu tô evitando de usar maquiagem, né, por esses dias. Só que hoje, né, eu acabei passando uma base aqui, coloquei um óculos pra tentar tampar esse machucado aqui, né. Porque parece uma ferida mesmo, né? Tá feio, né? Meu olho tá meio inchado, tá vermelho. E é muito mais fácil, muito mais rápido aqui, né? Pra solucionar e aparentar melhor, né? Tampar isso, né? Cobrir isso do que deixar isso à mostra. É ruim expor as nossas feridas, expor aquilo que é feio. E às vezes a gente faz isso, né, com feridas, com machucados externos, mas a gente também faz isso muitas vezes com o nosso coração, com a nossa alma. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. E agora falando de feridas interiores, coisas do nosso coração, da nossa alma, dando exemplos claros aqui do que pode ser, o que a gente pode colocar aqui como feridas, né? Muitas vezes tem a ver com tentações, muitas vezes tem a ver com pecados mesmo, né? Cobiça, inveja, amargura, ódio, ou coisas mesmo que você traz desde muito tempo atrás e que você vai só tampando e cobrindo dentro do seu coração, dentro do seu interior, aí no seu interior, mas você nunca teve coragem de trazer pra fora, de expor pra tratar isso. E o que a gente faz é muitas vezes tampar, cobrir, né, esconder essas coisas, essas feridas no nosso coração. E muitas vezes essas coisas que a gente precisa tratar e não trata, e a gente prefere tampar e esconder, elas vão nos adoecendo por dentro, sem a gente saber às vezes, e vão gerando sintomas do lado de fora. Os sintomas é aquilo que vai sendo mais aparente. Só que muitas vezes para nós é mais fácil tampar, é mais fácil esconder, porque quando você decide expor uma ferida, isso vai exigir mais de você, vai exigir mais paciência para esperar aquilo ser tratado, vai exigir mais coragem, porque talvez mexer em algumas feridas vai te trazer memórias que você não quer lembrar, vai doer, vai exigir coragem, vai exigir vulnerabilidade. E isso vai exigir que você abra mão do temor a homens e se encha do temor a Deus. Exige abrir mão do que é só aparente, buscar verdadeiramente ser, se tornar, ao invés de escolher só parecer, aparentar. É mais fácil e é melhor, né, mostrar, postar, falar, contar aquilo que você acha louvável das coisas que você faz, do que falar sobre as suas fraquezas, né? E até esses tempos atrás eu vi uma pregação do Francis Chan, algo que ele falou assim que eu achei muito interessante, né? Ele tava falando sobre a nossa geração ser uma geração muito exposta e como a gente acaba fazendo ao contrário do que Deus nos ensina, porque a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja curado. E ao mesmo tempo, né, Jesus vai dizer que nós temos que tomar cuidado para não fazer as nossas boas obras a fim de sermos vistos, né, desejando ser visto pelos homens. E querendo ou não, a gente acaba sendo tentado a fazer ao contrário. A gente acaba querendo expor as nossas boas obras, expor o quanto a gente faz coisa boa, o quanto a gente consegue fazer coisas que são louváveis, e a gente, ao invés de confessar os nossos pecados, a gente tende muito mais a esconder os nossos pecados. Esse é um tema que era muito importante para Jesus, que Jesus trouxe muito à tona no tempo em que ele esteve aqui. Ele falou sobre isso com os fariseus, com os mestres da lei, que naquele tempo eram homens muito zelosos, né? Eles eram homens que realmente tinham zelo, né? E se dedicavam em cumprir, em fazer aquilo que eles acreditavam que era para Deus. E Jesus vai trazer esse tema para eles, a questão de trazer para fora aquilo que está escondido aqui dentro. Jesus vai dizer para eles que eles deveriam se preocupar em limpar o interior do copo, porque limpando o interior do copo, o exterior também ficaria limpo. Jesus chama eles de hipócritas e diz que eles eram como sepulcros caiados. Por fora tinham uma aparência boa, mas por dentro eles estavam mortos, apodrecidos. Mas Jesus também chama a atenção dos seus discípulos, dos seus amigos, ali no Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte praticamente Jesus chama a atenção na questão do interior. Ele vai dizer: tomem cuidado para não fazerem as suas boas obras a fim de serem vistos pelos homens, para receber recompensa deles. Quando ele vai nos ensinar a orar também, ele vai dizer, né, quando vocês forem orar, feche a porta, orem no secreto, porque o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. O nosso Pai nos vê em secreto. Mais uma vez, Jesus está ali falando
da questão do interior. Talvez seria muito mais fácil se o cristianismo fosse como uma ordem que Deus nos dá para obedecer. Por exemplo, Deus nos ordena que a gente lave a louça. E daí a gente vai lá com o coração todo amargurado, com raiva de Deus, ressentido com Deus, lava toda a louça, deixa a louça brilhando. A gente obedeceu a Ele? Sim. E talvez seria mais fácil se o cristianismo fosse tipo isso, né? Mas Ele deseja o nosso coração. Ele deseja o nosso interior, Ele deseja as nossas afeições. Ele não quer que a gente simplesmente vá e lave a louça, né? Mas Ele deseja as nossas afeições, o nosso interior, o nosso coração. Ele deseja que a gente seja íntegro, inteiros. É por isso que Ele deseja que a gente seja, de fato, sarado, curado, e não que a gente viva uma vida tampando as nossas feridas, aquilo que precisa ser de fato tratado dentro da gente. Deus, Ele é tão bom que muitas vezes Ele nos permite passar por situações, por fases da nossa vida em que essas coisas acabam saindo para fora, e Ele nos coloca em circunstância que nos ajuda a sermos mais apertados, mais moídos, e que algumas dessas coisas que estão dentro da gente acabam saindo para fora. E saindo para fora, elas podem ser de fato tratadas, né? Para ser curada. Quanta coisa eu fui descobrindo que tinha dentro de mim que eu não sabia, não percebia que estava dentro de mim. Por exemplo, uma coisa que eu descobri é que eu tenho muito problema em relação ao perfeccionismo. E esse perfeccionismo me impede de fazer muita coisa. Não é o que muita gente pensa, né? Que querer fazer as coisas com excelência. Mas perfeccionismo no sentido de querer parecer perfeito, sabe? E eu percebi que por trás desse perfeccionismo existia muito temor a homens, muita vaidade, muito orgulho mesmo dentro de mim. De querer aparentar alguma coisa e não querer mostrar as minhas falhas, mostrar as minhas fraquezas. Muitas vezes isso me impedia de fazer muitas coisas. Muitas vezes isso me afastou das pessoas. Tantas outras coisas que estão dentro da gente, tanta vaidade, tanto orgulho, às vezes mágoa, traumas. Mas o que eu tenho experimentado nesses últimos tempos, assim, é que como é bom fazer isso, sabe? Como é importante a gente expor o nosso coração, a gente trazer pra fora isso e realmente tratar isso, por mais que doa, por mais que muitas vezes é vergonhoso. Eu creio de fato que esse tema é um tema importante no coração de Deus, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, não tem como a gente se esconder de Deus. E Ele deseja que a gente seja pessoas inteiras, curadas, saradas, íntegras. Eu creio que esse é o desejo do coração de Deus para nós. Por isso é tão importante que a gente não esconda as nossas feridas, mas que a gente mostre, traga para fora as nossas feridas, os nossos machucados, as feiuras que estão aqui dentro da gente, né? Que a gente traga para fora isso diante dele, mesmo que seja difícil expor, mesmo que seja dolorido, talvez mexer com essas coisas, mesmo que seja vergonhoso. Eu creio que o desejo de Deus é que a gente seja inteiro, que a gente seja sarado, que a gente seja livre. E tem duas coisas que eu tenho pedido e tenho buscado no Senhor isso, né? Tenho orado sobre isso. E eu queria te convidar, te chamar a fazer o mesmo. A primeira é pedir para que o Senhor nos dê a consciência da sua presença na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. A consciência da sua presença. Que Ele nos dê um espírito de temor a Ele, espírito de temor a Deus. Eu amo os Salmos de Davi, porque Davi ali, ele mostra muito sobre o coração dele nos Salmos, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que na maioria dos Salmos de Davi, ele vai falar sobre exatamente sobre esse tema, sobre a questão do coração, do interior. E em várias vezes ele vai pedir: sonda-me, Senhor, esquadrinha-me, examina o meu coração, o meu pensamento, vê as minhas motivações. Ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Ele vai falar sobre andar em integridade, ele vai falar sobre ser reto. Então Davi, ele tinha muito essa preocupação, ele tinha esse coração, ele tinha esse desejo de ser íntegro diante de Deus, ele tinha esse desejo de que o Senhor de fato olhasse para o coração dele, examinasse as motivações do coração dele. E a gente precisa orar como Davi, pedir para que o Senhor examine o nosso coração, sonde o nosso coração, as nossas motivações, os nossos pensamentos, porque o nosso coração é mau, nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente não percebe muitas coisas dentro de nós. Muitas vezes existem coisas dentro de nós que está nos adoecendo por dentro, nos afastando de Deus, nos ferindo e ferindo as pessoas que estão perto da gente, e a gente não percebe. E por isso que a gente precisa
né? Orar como Davi, pedir para que o Senhor examine o nosso coração, sonde o nosso coração e ter, assim como Davi, também esse coração de ter a consciência da presença de Deus. Davi sabia que não tinha como fugir da presença de Deus, e a gente precisa pedir para que o Senhor nos dê essa consciência da presença de Deus. Ele nos dê esse espírito, né? O espírito de temor a Deus. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa em coisas. Quando eu entrar naquele seminário, quando eu for naquela conferência, muitas vezes a gente tem essa ilusão de que alguma coisa vai acontecer em nós quando a gente tiver aquela experiência, naquele lugar com aquela pessoa. Nós precisamos ter esse coração de Davi, essa consciência da presença de Deus todos os dias da nossa vida, essa consciência de que é na nossa vida cotidiana, nos nossos dias mais comuns, que Deus está nos santificando. Então a primeira coisa é pedir para que o Senhor nos dê essa consciência, esse coração como de Davi, que anseia por viver em retidão. Não tem como se esconder de Deus. Deus vê as nossas ações, mas também vê as nossas motivações. Por isso nós precisamos caminhar em temor ao Senhor e pedindo sempre que Ele examine o nosso coração, que Ele traga para fora se existe algum caminho mal aqui dentro que a gente não tá percebendo. E a segunda coisa que a gente precisa buscar em oração, pedir para que o Espírito Santo nos dê a consciência de que nós somos eternos. Nos traga sempre à memória a perspectiva da eternidade, porque a gente tem muita facilidade de se esquecer de que nós não somos daqui. Pedir para que o Espírito Santo nos lembre diariamente que a nossa recompensa está na eternidade, porque se não for assim, nós vamos viver essa vida aqui buscando aquilo que é aparente. Nós vamos viver essa vida aqui buscando recompensa e louvor dos homens, temendo a homens. O nosso Pai nos vê e Ele nos vê em secreto. E o nosso Pai que nos vê, aquele que vê não só as nossas ações, que os homens também conseguem ver, mas o nosso Pai que vê as nossas ações e as nossas motivações, o nosso Pai nos recompensará. Por isso a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ajudar todos os dias a nos lembrar que nós não somos daqui, nos ajudar a sempre trazer a perspectiva da eternidade, ou senão nós vamos viver essa vida aqui sempre buscando reconhecimento e recompensas humanas e terrenas. E ali no Sermão do Monte mesmo o Senhor vai falar que se você está fazendo algo esperando isso, você já recebeu a sua recompensa. Então não espere outra recompensa na eternidade, porque você já recebeu ela aqui. Deus deseja te ver inteiro, curado, sarado, e para isso você precisa se deixar ser curado. Você precisa deixar que as suas feridas sejam expostas para que elas sejam tratadas e curadas, saradas. Eu tô nessa jornada e tô aqui para chamar você para vir comigo e você começar a fazer essas duas orações, pedir e buscar isso de fato no Senhor. Esse coração como de Davi, que tem a consciência da presença de Deus todos os dias, tem esse temor a Deus, que pede para que o Senhor sonde o seu coração. E outra coisa, pedir e buscar isso, essa perspectiva da eternidade, entender que nós não somos daqui, existe algo muito maior e nós precisamos manter o nosso coração firme nisso, nessa promessa, nessa bendita esperança. Amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo.